Olá, telespectador da TV Com. Mais uma vez, com muito prazer, pedimos licença para estar na sua casa, aqui no canal 11 da NET, trazendo a você o OAB em Destaque, programa que vai ao ar, inédito, às terças-feiras, 21h30, com sua reprise oficial às sextas-feiras, às 14 horas. E sempre acontecem algumas outras reprises aqui na programação da TV Com, procurando trazer a você informação qualificada, sempre de alguma maneira voltada à área do direito, dos seus direitos, do direito da sociedade, daquilo que tem a ver com a nossa cidade, com a nossa região. Nesse enfoque, principalmente do que tem a ver com a nossa cidade, com a nossa região, hoje temos um prazer, aliás, um prazer bastante especial, de trazer até vocês um meu amigo de muito tempo, dos tempos de faculdade, lá se vão um pouco mais de 20 anos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Henrique Cremonesi, mestre em Direito, especialista na área do direito do transporte, do direito do seguro. Ele vai nos falar a respeito de porto, de mar, petróleo e gás. No primeiro bloco, vamos exatamente tentar entender um pouquinho das diferenças entre cada área. No segundo bloco, nós vamos falar especificamente a respeito da área de especialidade dele, direito marítimo e seguro. No terceiro bloco, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso programa de hoje. Vamos comentar a respeito de acidentes, desastres na área marítima, com os navios. Temos algumas imagens para você ver que eu tenho certeza que você vai gostar. Doutor Paulo, muito obrigado por estar conosco aqui no OAB em Destaque. Querido Ranieri, eu que agradeço. É sempre um prazer poder servir a nossa instituição, principalmente quando o rosto que encarna é um rosto de um amigo, querido, como você mesmo fez questão de frisar, mais de 20 anos. Infelizmente, a correria profissional cotidiana impede um contato mais íntimo, mais próximo, mas eu fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de vê-lo. Muito obrigado pelo convite. E o amigo telespectador, você também destacou muito bem, se ele aguentar os 2 primeiros blocos, se eu não for muito chato, será premiado com o terceiro, porque é da natureza humana, todo mundo tem a curiosidade por sinistros. É verdade. E nós temos aí a oportunidade de conversar sobre alguns casos concretos que eu tive a chance de trabalhar e eu tenho certeza que o telespectador irá gostar. Doutor Paulo, desde o tempo de faculdade trabalhando nessa área, com foco de estudo, de conhecimento nessa área? Sim, eu logo no segundo ano eu iniciei um estágio com viés profissional. É um paradoxo, mas eu trabalhava para um advogado extremamente especializado, falecido há quase 10 anos, o Dr. Rubens Walter Machado, que teve atuação também na Associação dos Advogados de Santos, na Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos. Era um advogado extremamente sério, ético, correto, da velha guarda. Eu tenho muita gratidão e sempre que eu tenho oportunidade em público, como aqui, de expressar essa gratidão. Só estou aqui porque ele me estendeu a mão. Doutor Paulo, vamos lá. Nesse nosso primeiro bloco, é muito normal que as pessoas, principalmente aqueles que não são do ramo do direito, até os do ramo do direito, tenham na cabeça alguma confusão. Não se fala noutra coisa na região nos últimos tempos, petróleo e gás. Petróleo e gás, esta área especificamente, tem o que a ver com direito marítimo? Tem o que a ver com direito portuário? Quais são as diferenças entre as 3 áreas? Olha, num sentido estrito, não tem absolutamente nada a ver. Evidentemente, quando se leva para um campo mais macro, mais amplo, aí é possível estabelecer elementos de conexão entre uma coisa e outra. O direito marítimo tem por foco, tem por preocupação as questões envolvendo os sinistros de transporte marítimo. Ou, numa linguagem um pouquinho mais ampla, mas não menos perfeita, as questões envolvendo a navegação marítima, as regras de marinharia, tanto as nacionais quanto as internacionais. E tudo aquilo que diz respeito ainda que reflexamente, como por exemplo, que é o objeto do meu trabalho cotidiano, a responsabilidade civil do transportador marítimo. Por trabalhar para o mercado segurador, não só o marítimo, eu gostei que você frisou muito bem, eu acho o título especialista um pouco forte, mas eu sou um curioso, eu trabalho com o direito dos transportes, que não é um segmento oficial do direito, é oficioso, mas que abarca todos os modais de transporte, marítimo, rodoviário, aéreo e ferroviário, que infelizmente no Brasil quase insípido, é inexpressivo.
O direito portuário já diz respeito mais às questões próprias dos portos. E basicamente, não se reduz a isso, mas basicamente o coração é a relação dos trabalhadores portuários, está mais ligado ao direito do trabalho, é um direito do trabalho com plus especializante. E outras questões próprias dos portos. E no caso de Santos, é impossível não falar do Porto de Santos. Santos tem 2 tesouros, eu sou palmeirense, então eu posso falar com tranquilidade, né? É o Santos Futebol Clube, é a única cidade pequena, Santos é uma cidade importante, mas é pequena, perto das capitais, que tem um time grande no mundo e tem o maior porto da América Latina, não necessariamente mais eficiente hoje, mas é o maior em fase de expansão e melhorou muito com a lei de modernização dos portos, objeto do direito portuário. Já Petróleo e Gás, esse bloco, né, esse binômio petróleo e gás, ele está afastado num primeiro momento, do direito marítimo. Mas ele pode ser abraçado pela falta de uma disciplina específica. Mas são coisas diferentes. Nós comentávamos um pouquinho antes de começar o programa a respeito do que está fazendo com a nossa região esse endeusamento desta expressão petróleo e gás. Isso está fazendo mal para a região, não está? Mal. Eu espero, sinceramente, queimar a língua, porque eu quero o melhor para a região. Mas a minha visão é cética. Por quê? Em virtude de uma expectativa de algo que talvez venha a se concretizar, as mobilizações são mobilizações negativas. Basta ver a inflação nos preços dos bens imóveis aqui em Santos. E na região como um todo. Já há reflexo, o sogro de um dos meus sócios é construtor na Praia Grande e ele já verificou a necessidade de uma majoração nos preços porque os insumos para ele operar já são mais caros do que eram no passado. Santos já é uma cidade difícil para a construção, porque tem um dos piores solos do mundo, salvo engano, o segundo pior. Então, os trabalhos de engenharia são complexos, robustos, o gasto já é enorme. Com essa expectativa de um boom na cidade, que talvez não venha a se realizar, os preços já foram elevados. Então, existe muita expectativa, mas é difícil de se trabalhar com base em hipóteses. Evidentemente, existe a Bacia de Santos, já foi descoberto realmente uma reserva de petróleo muito boa. O gás, talvez, a médio prazo, já há condições tecnológicas para exploração, né? E aí vai resultar em aspectos positivos, principalmente, talvez, a independência do Brasil em relação ao gás boliviano, mas o petróleo está muito distante ainda. Olha, nós vamos ter que interromper, Olha, eu pessoalmente estou gostando bastante, espero que você, nosso telespectador, que nos dá o prazer da sua audiência, também esteja gostando, mas nós vamos interromper um intervalinho, voltamos já já. Olá, telespectador da TV Com, estamos de volta com o OAB em Destaque aqui no canal 11 da NET, hoje falando sobre direito marítimo, direito do transporte, tendo o prazer de receber para conversar com a gente o Dr. Paulo Henrique Cremonesi, ele se diz um estudioso, se diz um curioso, mas saibam, é realmente um especialista no tema. Dr. Paulo, terminamos o bloco passado comentando a respeito do significado social da exploração deste assunto que tem pipocado demais na cidade, né? Petróleo e gás. Eu vou fazer um comentáriozinho breve com a expectativa da chegada de muito dinheiro ligado ao petróleo, ligado ao gás. O senhor ainda comentou que a chance em médio prazo do gás, sim, trazer algum rendimento mais próximo, mas que o petróleo provavelmente vai demorar bastante tempo. Eu já assisti comerciantes se estabelecendo na cidade, acreditando que a cidade estava num crescimento econômico muito forte e fechando as portas, porque estavam imaginando que esse boom já havia chegado e ele ainda não chegou naquilo que se promete que chegue um dia. Se por um lado a perspectiva é boa, por outro lado, se ela não for bem trabalhada ou se ela for hiperpotencializada do jeito que está acontecendo, isso pode ser bastante ruim para a cidade, não pode? Pode, porque eu volto a insistir, mais uma vez agradecendo o convite,
mas como terminei no primeiro bloco, eu espero queimar a língua. Eu espero, sinceramente, queimar a língua. Eu não tenho a vaidade de ser o dono da verdade. Mas eu não vejo com bons olhos, porque, como o amigo mesmo ressaltou, até empresários estão dimensionando negócios que não estão acontecendo. E o santista, ele já é refratário ao que vem de fora. Santos é uma das poucas cidades que não aceita essas redes internacionais, por exemplo, todas as redes internacionais de fast food. O santista tem preferência pelo que é seu. O santista é mais tradicionalista. Então, o empresário que quiser investir em Santos, vindo de fora, tem que levar em consideração as particularidades da cidade e do seu povo. É uma cidade extremamente agradável, é uma cidade uniforme, não existem grandes focos de pobreza na cidade, mas ela ainda não está vivendo esse boom econômico que falsamente... Como prometido. Né? Ou, a palavra falsamente, ela soa de uma forma muito dura, mas de forma imprudente foi espalhada um ufanismo desnecessário em torno de algo que ainda está longe de ser concretizado. Verdade. Doutor Paulo, falando mais especificamente a respeito de direito marítimo, direito do transporte. O senhor disse que estamos no maior porto da América Latina. Não o mais eficiente, talvez não o mais moderno, mas Santos tem muitos problemas com aquilo que o senhor disse, sinistros, problemas relativos ao transporte, acidentes? Muitos. Cotidianos? Cotidianos. Todos os dias, algum tipo de falta ou de avaria é verificada no Porto de Santos. Não só no Porto de Santos, mas nos portos de todo o mundo. Eu até brinco, como advogado eu gosto, evidentemente. Faz parte do trabalho. Faz parte do meu trabalho. Mas, como cidadão, evidentemente, em função do trabalho, eu consigo perceber os problemas. E como cidadão, eu vejo que o custo Brasil é sobremodo dilatado em virtude dos problemas estruturais do Porto de Santos. Se o Porto de Santos fosse mais eficiente, se o Porto de Santos, que melhorou muito com a lei de modernização dos portos, e a iniciativa privada substituiu o gestor público. Eu não tenho nada contra o Estado, mas apenas entendo que o Estado deve atuar naquilo que compete ao Estado. Aquilo que é próprio da iniciativa privada há de ficar em mãos da iniciativa privada, ainda que com o munus público do Estado. Quer dizer, o Estado observando, o Estado fiscalizando, evidentemente. Por se tratar até de uma questão que envolve, direta ou indiretamente, dependendo do prisma, elementos até da segurança nacional. Sim, sem dúvida. Quando se fala de porto. Então, é necessária essa participação do Estado, mais como um grande fiscal do que o ator principal, como era no passado. Então, melhorou, mas muita coisa precisa ser feita para que, e não só no Porto de Santos, em toda a infraestrutura de logística do Brasil. Para que o amigo possa ter uma ideia, o exportador de soja argentino gasta 14 dólares por tonelada para exportar a soja. Já o brasileiro gasta 35 para embarcar a soja que ele produz no Cerrado, no Porto de Santos. E nós estamos comparando dois países parecidos. Os Estados Unidos gastam 15 dólares. É $1 mais que a Argentina. Mas tem questões de dimensão e de distâncias drasticamente maiores. Drasticamente. E o custo do serviço nos Estados Unidos é maior do que na Argentina, pela qualificação. De outro... De outra qualidade, de outro custo, de outra referência. Então, é muito importante ter em mente que o Brasil hoje ocupa a 6ª posição econômica no mundo, mas isso não se traduz necessariamente em qualidade de vida. Tanto é que o Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro é comparável ao dos países do continente africano. Então, nós temos um dos piores índices. Nós estamos cerca, se eu não estiver aqui errado, mas eu acredito que é isso, cerca de 35 posições abaixo da Argentina, que há 15 anos vive uma crise econômica endêmica, pior do que a que o Brasil viveu. Sim. Então, a Argentina tem uma qualidade de vida melhor do que a do Brasil, por conta de particularidades que nós também tivemos a oportunidade de comentar aí durante o intervalo, vão desde a educação, que na Argentina é infinitamente melhor do que no Brasil, até a estrutura social do povo argentino. Então, o Brasil precisa melhorar muito, precisa caminhar. Nós temos vários gargalos logísticos. No Porto de Santos nós temos um problema crônico, que é a dragagem, que precisa ser efetivamente feita.
com constância e não é por questões políticas, por questões administrativas. Essa dragagem, que é a participação do gestor público, infelizmente não é feita como deveria ser. Esse é um assunto que, de alguma maneira, eu conheço de uma forma um pouco mais próxima. É impressionante o significado da falta de planejamento, né? Durante muito tempo, o Ministério Público resistiu e brigou para que não acontecesse a dragagem em função do risco ambiental de se revolver o lodo do canal drasticamente contaminado pela poluição criada por Cubatão. Quando há 20, 30 anos atrás não se pensou que aquilo que se jogava de lixo indiscriminadamente na água ia gerar um efeito como esse hoje. É apenas um dos elementos. Existem vários outros, mas é um elemento considerável, importante, né? Não, hoje em dia, até dentro daquela visão que foi falada no primeiro bloco, uma visão poliédrica do direito, o que se conecta ou não com o direito marítimo ou o direito dos transportes, a questão ambiental, o direito ambiental está intimamente ligado. No terceiro bloco, nós vamos ter a oportunidade de tratar de alguns sinistros e mostrar até com slides que para poder efetivamente salvar um navio, muitas vezes se gasta mais do que os prejuízos concretos com a carga e com o navio. Mas a preocupação do armador é não deixar que, por exemplo, sujidades, óleo combustível, produtos químicos que estão embarcados a bordo do navio venham a contaminar o meio ambiente, e a multa, dependendo do país que for atingido, o Brasil está inserido nesses países que multam com rigor. O problema do Brasil é o cumprimento da multa. É outra coisa. Mas a fixação da multa no Brasil, ela é boa. Como a legislação brasileira, eu acredito e falo aqui, se eu estiver cometendo alguma besteira, que o telespectador amigo, por favor, entre em contato de alguma forma com o programa para reparar, mas eu acredito que, com exceção da legislação penal, que precisa ser urgentemente reparada, todo o demais arcabouço jurídico brasileiro é muito bom. Também acho. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é vanguardista. Italianos e japoneses, que são sociedades com direito muito mais avançados do que o Brasil, vieram estudar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E essa é uma área que eu gosto. E é verdade. O problema do Brasil é a concretude, né? É levar adiante, dar eficácia àquilo que está disposto no acervo jurídico. Olha, eu acho que está muito gostoso o nosso programa de hoje, bastante interessante. Conversar com quem conhece, com quem tem a fluidez da palavra, como o Dr. Paulo, é algo realmente bastante agradável. Nós vamos fazer mais um intervalinho, 1 minuto, voltamos já já. No terceiro bloco, tenha certeza, tem bastante coisa interessante. Voltamos já. Olá, telespectador da TV Com, você que está aqui no canal 11 da NET, mais uma vez nos dando a honra da sua audiência ao OAB em Destaque. Lembrando, o OAB em Destaque vai ao ar inédito, às terças-feiras, às 21h30, às sextas-feiras, a reapresentação às 14 horas e outras reapresentações no transcorrer da programação da nossa querida TV Com. Hoje estamos falando sobre direito marítimo, direito do transporte, com o Dr. Paulo Henrique Cremonesi. Como havia prometido desde o comecinho do programa, esse terceiro bloco, nós vamos falar a respeito de acidentes, de tragédias que aconteceram com navios, no porto e etc. Algumas poucas fotos vão ser mostradas para vocês, mas serão colocados aí na tela os endereços de alguns sites onde você pode ver N fotos e o histórico de alguns dos principais acidentes portuários e marítimos ocorridos no Brasil e no mundo. Dr. Paulo, nós comentamos no bloco anterior de que é muito comum, né, acidentes, e o senhor disse que acontecem cotidianamente acidentes, de pequena e de grande monta. De grande monta, eu acho que eu vou pedir para a gente já começar pedindo olha, esse acidente envolveu o quê? Qual é o navio desse acidente, doutor Esse Paulo? caso é um caso muito interessante, é do navio Torme Alexandria. E eu recebi várias fotos, porque elas vazaram pela internet, de ex-alunos, de amigos, né, sabendo que eu tinha essa conexão com o direito marítimo. E é um caso que eu estava trabalhando. Quer dizer, as fotos foram geradas pelo grupo de atuação. O meu escritório ele é vinculado a um grupo de comissário de avarias, o meu escritório é Machado Cremonesi Lima e Gotas, vinculado a um grupo de comissário de avarias, o Grupo Esmera,
e tem um trabalho técnico e também jurídico, porque num primeiro momento é técnico, segundo é jurídico. E a equipe responsável pela África estava atuando lá. Foi um sinistro na Sibéria. Foi na... Eu falei Sibéria, desculpa. Na Libéria. Na Libéria. A Libéria, que é um país sui generis, porque foi criado a partir dos escravos norte-americanos que foram libertados e depois os norte-americanos enviaram para a África de volta e eles formaram um país. Os Estados Unidos comprou terras lá, um pedaço de terra, chamado Libéria, em virtude da liberdade. Mas é um país logisticamente até pior que o Brasil. Óbvio, como quase todos os portos africanos, infelizmente. E nesse caso, o erro foi o plano de carga. Existe a distribuição da carga no navio, é isso? Exatamente. Existe até, para quem quiser pensar em termos de mercado de trabalho, uma profissão muito interessante que é o planejador de cargas. Esse planejador é muito bem remunerado. Mas no caso ali, o planejador cometeu uma falha operacional gritante porque ele não dimensionou corretamente os containers. E containers que deveriam estar na base ficaram no topo das pirâmides e desequilibraram o navio. Isabela, vamos ver uma outra foto? Este é um caso clássico no Porto de Santos, já aconteceu há mais de 10 anos. Esse aconteceu aqui? Isso. E eu tive a honrosa oportunidade de trabalhar do navio Ruasco. É um dos maiores erros logísticos de toda a história do Porto de Santos. Em virtude do tempo não dá para entrar em detalhes, mas quem entrar nos sites poderá obter informações. Vai ler a história, pode entrar em contato comigo, eu terei o maior prazer em explicar. Mas eu posso resumir da seguinte forma: o operador do trafo, que é um caminhão com um guindaste, esse operador, ele confundiu libras com quilos. E aí calibrou errado o braço do guindaste do trafo. Olha, isso tem demais a ver com qualificação, com estudo, com educação, não tem? Totalmente, porque é um erro operacional que envolve vários segmentos, mas deságua na falta de conhecimento do operador. Um operador de um trafo tem que ser um profissional extremamente qualificado, até pela responsabilidade. A educação tem que permear todos os campos. Então ele confundiu libras com quilos e ele falou uma frase que se tornou histórica, que foi "vai que eu garanto". Então, isso está no depoimento ali, coletado pela Capitania dos Portos, pelo inquérito naval, e aí catapultou um transformador de uma grande exportadora brasileira, transnacional, mas que tem o seu principal braço de atuação no Brasil, e só não foi pior porque 2 containers serviram como verdadeiras almofadas ao navio transportador, evitando que ele afundasse. Houve até esse risco. Isabela, pode colocar a próxima? Esse é um incêndio. É um incêndio, é um dos casos que eu mais gostei de trabalhar, ainda está em andamento, porque várias ações foram deflagradas a partir dele, e é o caso do sinistro do navio DG Harmony. É um navio que estava carregando uma carga da PPG, que é uma grande transnacional exportadora de produtos químicos, que depois de muito tempo, depois do sinistro, depois das ações judiciais, foi constatado nos Estados Unidos que essa carga realmente apresentava problemas moleculares. Mas aí que está a beleza do direito marítimo, e essas questões são extremamente sedutoras. Mas, independentemente desse problema da carga, o que houve foi um erro de estiva. Colocar o container no único porão do navio que não se poderia colocar, o que passava a serpentina com o combustível grosso, que precisava ser liquefeito, através de temperaturas quase solares. E aí então, como se iniciou um processo de combustão. Iniciou um processo de combustão. Então, houve uma concausa, mas o erro principal foi do transportador marítimo. Olha, doutor Paulo, eu gostei muito da oportunidade de levar ao nosso telespectador, especialmente casos concretos como esse. Vocês viram aí os endereços de alguns sites. São do escritório do Dr. Paulo, do escritório associado do comissário de avarias. A finalidade desses sites serem colocados aí é principalmente para que você, que tem um pouco de curiosidade a respeito dos temas, da área técnica, ou mesmo para ver as fotos dos desastres, vá lá. Olha, certamente vocês vão achar bastante interessante. Nosso tempo é escasso, agradeço demais, agradeço mesmo, com sinceridade, a sua presença. Foi um programa bastante interessante e você esteja sempre conosco aqui no OAB em Destaque, aqui no canal 11 da NET. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até o próximo OAB em Destaque.